o Grêmio, o Rio Grande, o Brasil são também campeão da América. O líder pensado, Luiz Adriano tá livre na banhada e tocou no Gabiru, vai marcar o gol, atirou, gol! Deu Zé Gaúcho, dispara e mango! Só não sei se foi Maragato ou foi Chimango! Conhecida internacionalmente, reconhecida no Brasil e no Estado, a cobertura esportiva da Rádio Gaúcha é o parâmetro para muitos dos que querem trabalhar em rádio no Rio Grande do Sul. Mas você sabia que nem sempre foi assim? 1970. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto. O Rio Grande do Sul era embalado nas canções de Elis Regina. A cantora havia alcançado projeção nacional com o programa Elis Regina Especial, exibido na TV Globo no começo da década. Em Porto Alegre, um velho embalo começava a ressurgir. A Rádio Gaúcha, adquirida por Maurício Sirotsky Sobrinho em 1957, travava uma luta árdua com a Rádio Guaíba pela preferência do público esportivo. Em 1970, a situação parecia insustentável, tanto que a Copa do Mundo daquele ano teve apenas um jornalista da Gaúcha, o locutor Willy Gonzer, que foi para o México com a equipe da Rádio Globo. Campeão mundial de futebol, Brasil! Meu Deus do céu! Eu terminei esta Copa com esse segundo tempo que dá a vitória no Brasil! 4-1, tricampeão! A alegria do título da seleção contrastava com as expectativas de quem estava na equipe da rádio. Haroldo de Souza. Nós jogávamos realmente com tudo o que tínhamos. As dificuldades eram muito grandes. A Gaúcha não tinha mínimas condições técnicas e funcionamento. As coisas foram sendo compradas aos poucos. Cláudio Brito. Na virada de 70, mais se agigantava a liderança da Guaíba e houve uma opção do Maurício Sobrinho, fundador da RBS, e que estava na Gaúcha desde 57, quando ele comprou a rádio, inclusive, e começou tudo isso, que é a RBS. O Maurício Sobrinho, ele entendeu que não dava mais, que não tinha sentido continuar com as jornadas esportivas. Staying Alive, música dos Bee Gees no clássico Embalos de Sábado à Noite, fazia sucesso na rádio. Por sinal, as paradas de sucesso eram um dos carros-chefes da Gaúcha naquela época. Cláudio Brito. A Rádio Gaúcha era mais ou menos o que é a Farroupilha hoje. Uma rádio popular, uma rádio que tocava música, parada de sucesso, mas tinha também noticiário e esporte. Mas as coisas começariam a mudar tempos depois, e graças a um certo programa muito conhecido hoje em dia. Sala de redação, a sua, nossa opinião é muito mais que a notícia, é interpretação. Cândido Norberto, a análise, as entrelinhas, a essência da notícia. Cláudio Brito. Surgia o programa Sala de Redação, comandado pelo Cândido Norberto, que ia das 11h30 da manhã às 2 da tarde, transmitido da redação do Jornal Zero Hora, por isso o nome do programa, e que tinha esse formato. Era uma conversa com o Cândido Norberto, o criador e o apresentador do programa, uma conversa na redação do jornal, conversando com os vários editores, editor de polícia, editor de geral, editor de variedades, que estavam, naquele momento, fim de manhã, começo de tarde, preparando o jornal do dia seguinte. Ele ia na reunião de pauta, o que vai ter em polícia? Criou o programa. E da 1 às 2, ele tinha o espaço de esporte no Sala de Redação, que inicialmente tinha 2 participações. Valtair Santos com as notícias do Inter e Cláudio Brito com as notícias do Grêmio. 1973. A experiência era um sucesso. A Gaúcha então optou por transmitir um clássico Grenal. Para isso, chamou integrantes da TV, como o narrador Celestino Valenzuela, e apostou num estilo diferente, mas não um jeito novo de narrar,
e sim um jeito novo de comentar. Cláudio Brito. Como era muito difícil enfrentar os comentaristas da Guaíba, que eram Rui Carlos Osmo e Lauro Quadros, a Gaúcha fez o seguinte: no intervalo não tinha o comentário padrão da época. O comentário na época era o seguinte: o comentarista tinha um monólogo de 15 minutos, era uma tese, um mestrado pelo comentarista. E a Gaúcha optou então por enfrentar este modelo, que era um modelo de resto consagrado. Enfrentou este modelo fazendo o seguinte: se o Sala de Redação a semana inteira bomba, vamos fazer o seguinte: no domingo de tarde lá no estádio, vamos fazer o Sala de Redação no intervalo. Então o Santana, o Ibsen, nós fazíamos um debate no intervalo. Isso tudo foi contribuindo para uma volta do esporte da Gaúcha. Paulo Santana. Foi em 1973, quando a Rádio Gaúcha decidiu voltar às jornadas esportivas de campo. Comigo de comentarista e com o narrador Samuel Santos, fizemos a excursão da seleção brasileira, a maior excursão radiofônica de todos os tempos, pela África e pela Europa, em 20 países. Em 73, a Gaúcha voltou a cobrir jornadas esportivas em face do grande sucesso do programa Sala de Redação, do qual eu participava. Aos poucos, não foram só os comentários no intervalo do futebol que mudaram. A programação toda sofreu alterações, mudanças que são percebidas até hoje. Cláudio Brito. Eu fiquei em Porto Alegre na Copa de 74, fiquei responsável por toda a retaguarda aqui em Porto Alegre, e eu fazia da meia-noite às 6 da manhã uma madrugada de Copa do Mundo. Conversando com os caras que estavam na Alemanha, ou seja, o circuito 24 horas realmente foi utilizado. Surgiu o modelo que está aí até hoje, a programação toda feita com a Alemanha presente. Isso deu uma visibilidade à Gaúcha. 1979. A Gaúcha já havia feito a cobertura de 2 títulos brasileiros do Internacional. Então, no fim da década, veio mais um, contado na voz de um novato de apenas 24 anos de idade. Você consegue reconhecer? Vai pelo meio pra cima do gol, passou por ele, deu pra Vila, devolve pro Chico, isso! Lá vai Chico, atenção, pode marcar o segundo gol, levou aí com a perna esquerda, tirou, gol! Gol! Chico Espina para o Internacional, está ganho o tricampeonato nacional, não há mais dúvidas, o Inter vai ganhar o campeonato nacional! Pedro Ernesto Denardim comandou a transmissão do primeiro título de campeão brasileiro invicto até hoje na história do nosso futebol. 4 anos antes, em 1975, havia acontecido um momento emblemático na ferrenha disputa entre as rádios Gaúcha e Guaíba. Cláudio Brito. Foi uma Copa América que a seleção brasileira foi representada por mineiros, jogou em Belo Horizonte e depois foi a Lima, no Peru. E lá era a decisão da Copa América. Foi até decidida por sorteio, o Brasil perdeu o sorteio. Mas, naquela vez, eu me lembro, eu estava lá como repórter, o Haroldo de Souza estava como narrador. Foi a primeira vez em todos esses tempos que eu estou descrevendo em que nós fomos a um evento em Guaíba não. E ali, então, foi um momento emblemático de uma virada. Darcy Filho. Pela qualificação da equipe, você vai conseguindo dar passos mais importantes. E realizar todas as transmissões também dá a credibilidade e a segurança de que você está em todos os acontecimentos. Na virada de década, a ascensão da Gaúcha e a derrocada da Guaíba se tornou evidente. Uma crise financeira atingiu a rede Caldas Júnior, levando a várias demissões. A Gaúcha soube tirar vantagem deste momento. Cláudio Brito. A Gaúcha vai consolidando o seu perfil, a sua liderança, a programação dos eventos, começou a cobrir tudo, Olimpíada, tem o projeto olímpico, e começou a tomar uma dianteira. A vinda do Rui em 78 e lá na virada da década de 80, então, acontece a crise da Caldas Júnior. A Guaíba vai mergulhando numa dificuldade econômico-financeira e a Gaúcha busca o Rasolim,
o Lauro Quadros, o João Carlos Belmonte, monta a equipe que a Gaúcha tinha e acrescenta a equipe que a Guaíba tinha. E aí não deu pra mais ninguém. Haroldo de Souza. E a gente cresceu junto com essa audiência que ainda está até hoje. Sim. Principalmente quando eles fundiram as duas equipes, da Guaíba e da Gaúcha. Até foi motivo de reportagem nacional e tal, dessas revistas semanais, a junção da equipe da Gaúcha com a Guaíba e determinando ali praticamente uma liderança absoluta, né? Porque os dois principais narradores, os dois principais comentaristas, os dois principais repórteres, todos um prefixo só. Enquanto Michael Jackson quebrava os limites raciais da MTV como o primeiro cantor negro a ter um clipe transmitido na emissora, a década de 80 marcava a virada no jogo entre Gaúcha e Guaíba. Transmissões históricas em duas conquistas do Grêmio reforçavam isso. Matou no peito pro Gilberto, que gol! Gol do Grêmio! Baltazar Maria de Moraes Júnior! Aos 19 minutos e 50 segundos, no dia 3 de maio de 1981. Tinha que ser, Renato! Determina os 3 minutos de partida a devolução da nossa alegria. E agora eu é que afirmo: ninguém mais vai tirar o título de campeão do mundo. Darcy Filho. Nesse jogo aí na volta, eu sou o único repórter no mundo que transmitiu de dentro de um avião. Eu transmiti a viagem do Grêmio no retorno do Japão de dentro do avião da Varig, do Rio de Janeiro até Porto Alegre. Paulo Santana. Os anos foram se passando e a Gaúcha foi engolindo a Guaíba até que a Guaíba desapareceu e depois voltou, ou nunca desapareceu, mas sempre teve audiência menor que a Gaúcha. E assim foi se construindo a imagem atual da Rádio Gaúcha. O que acontece no estado, no país e no mundo é notícia na Gaúcha. 24 horas por dia no ar, trazendo o fato até você no momento em que ele acontece. Cláudio Brito. Nós temos 24 horas de sala de redação. A Gaúcha hoje tem 24 horas de hard news, talk news, esporte. Lá no fim de semana tem um programa do Glênio Reis, aos domingos de noite para segunda-feira tem o meu programa, que são programas que têm uma agenda cultural diversificada. Na época do carnaval eu ancoro ali a programação carnavalesca, mas o todo da rádio, e mesmo nesses programas, sempre o perfil que o Sala de Redação ensinou. O Sala de Redação é um programa de jornalismo, de diálogo, de conversa. Para a Rádio Jornalismo 3, produção e edição de Felipe Lemos, Grace Campos, Mário Benedetti e Matheus Schenck. Boa noite.